condicionada no aceite dos membros a participação à postura de homens públicos que tem conteúdo do plano de governo a serem apresentados aos munícipes de São Simão. Entendemos que somente se expõe ao debate candidatos preparados, conhecedores de nossa cidade e de nosso povo, com propostas concretas. Por este fato, reiteramos nossos cumprimentos aos candidatos presentes Isaías Leão de Souza e Samir Geragiri. Ressaltamos ainda que o aceite foi uma postura dos candidatos presentes, ou mesmo a recusa não se dirige à emissora, mas sim à população de São Simão. Nós estaremos dando início, então, agora ao segundo bloco. Pedimos a presença na mesa dos candidatos Isaías Leão de Souza e Samir Geragiri. Neste bloco, as perguntas serão feitas entre os candidatos. O candidato Isaías Leão de Souza estará perguntando ao candidato Samir Geragiri. O candidato Samir Geragiri estará perguntando ao candidato Isaías Leão de Souza. A ordem estabelecida, o primeiro a perguntar será o candidato Isaías Leão de Souza. O candidato terá 1 minuto para perguntar. O candidato Samir terá 2 minutos para responder. Haverá uma réplica de 2 minutos e uma tréplica de 1 minuto. Então agora eu concedo o tempo para a pergunta para o candidato Isaías Leão de Souza. 1 minuto, esse tempo será cronometrado aqui diretamente, só as respostas serão na tela. Então 1 minuto para o candidato fazer a pergunta. Samir, a população hoje sofre com a ausência de médicos, com assistência bastante precária. Em nosso projeto de governo, vou colocar médicos em todos os postos de saúde, para suprir todas as especialidades. Quais são as especialidades que o senhor pretende contratar e como vai distribuir estes profissionais? Então agora eu abro o tempo para o candidato Samir Geragiri. Isaías, aceito. Isaías, você me surpreende com essa pergunta. A população de São Simão, o mundo todo sabe que eu não sou médico. Me surpreende você fazer uma pergunta de medicina para mim. Seria como se eu fizesse uma pergunta de administração para você. Exatamente a mesma coisa. Quando eu era prefeito, quando alguma coisa eu não sabia, eu ia em busca de quem sabia. Para que você tenha ideia, eu vou atrás de um professor, doutor, para que nos oriente no sistema de saúde de São Simão. Não tenho a pretensão nenhuma de entender de medicina e muito menos da atuação de um médico. É evidente que eu conheço as especialidades médicas, mas sem fazer um levantamento no que está. Isso será feito com o professor, doutor, você sabe o que significa isso, é bem além do que você conhece, para nos orientar aqui no município de São Simão. Seria estúpido de minha parte querer me meter em coisas de saúde onde realmente eu não entendo nada. Quando era prefeito e fui fazer asfalto em São Simão, eu fiz convênio com a USP. A USP veio nos ensinar a fazer asfalto. E o asfalto que eu fiz em todos os bairros de São Simão, há 20 e poucos anos, estão perfeitos até hoje. Quando eu precisava de auxílio na educação, eu fiz convênio com a Unicamp. A Unicamp veio nos auxiliar à educação de São Simão. Então, o que nós pretendemos? Trazer pessoas altamente competentes para nos direcionar naquilo que nós vamos fazer no município de São Simão, na área da saúde. Mas posso adiantar, médico e remédio não faltará. Absolutamente não haverá falta nem de médico, nem de remédio, e o atendimento às pessoas será de forma carinhosa, porque aqueles que assinam proceder estarão na rua. O candidato Isaías tem o tempo de 2 minutos para a réplica. Bom, eu achei que para resolver a situação da saúde de São Simão não precisa de doutor, não é? Precisa de médicos carinhosos, como você falou, mas precisa que ponha o posto de saúde de Bento Quirino para funcionar, com clínico, com pediatra, precisa de clínico e pediatra, no Jardim das Américas, clínico e pediatra, no posto do centro, que os postos funcionem, façam sutura, hidratem, que tenha ginecologista todos os dias, que tenha neurologista mais vezes, que tenha psiquiatra, que tenha oftalmo, que tenha dermato, que tenha geriatra para as pessoas mais idosas, que tenha nutricionista, que hoje não tem lugar nenhum, né? Então,
É coisa simples de se resolver. Colocar pediatra de plantão na Santa Casa, ao sábado e domingo, e todas as noites. É isso que a gente quer e é isso que o nosso governo vai fazer. Colocar médico e bastante especialidade aqui em São Simão, e nada de doutor, porque de doutor a gente vai estar cheio, né, de doutor. Então a gente quer que seja médico, mas que médico carinhoso, que atenda e atenda as pessoas, né, com carinho e com amor. E eu quero falar também que eu vou trazer também um cardiologista, que tem que ter cardiologista o dia todo, e ortopedista o dia todo, e obstetra em São Simão, que hoje as crianças vão nascer em Ribeirão Preto. Candidato Isaías, agora o candidato Samir terá 1 minuto para a tréplica. Só, por favor, aguarde nós só apontarmos o tempo, candidato, para que possamos, de forma correta, aí, apontar 1 minuto para a tréplica. Para o candidato, 1 minuto? 1 minuto. Mais uma vez eu fico surpreso. Mais uma vez eu fico surpreso com a busca daquilo que é adiante, avançado, não pode ser concretizado em São Simão. Nas campanhas passadas, não se discutia posto de saúde nem médico, absolutamente nada disso em São Simão, porque quando eu era prefeito tudo isso funcionava. Não havia reclamação de atendimento médico no município de São Simão. Por que não havia? Porque tudo funcionava e muito bem. Mas o tempo passa, o tempo evolui. Nós precisamos crescer, nós precisamos sim de gente muito mais capacitada do que nós para atuar, porque o nosso povo merece. É preciso avançar, não podemos ficar no arroz e feijão de sempre, se o mundo está aí com uma perspectiva muito maior para atendimento da saúde. É preciso avançar e avançar muito, o nosso povo merece isso. Existem deputados dizendo, senadores, que há equipamentos sobrando em Brasília, os prefeitos não vão buscar. Nós precisamos buscar esse equipamento para evitar que o povo de São Simão se locomova a Ribeirão Preto. É preciso se evoluir, porque o nosso povo merece isso. Ok. Agora, a pergunta será formulada pelo candidato Samir Geraigiri para o candidato Isaías Leão de Souza. Então, o candidato pode formular a pergunta, o tempo será cronometrado por mim, 1 minuto para formular a pergunta. Como eu disse, esse debate é para escancarar a verdade de cada um. Não é um debate de comadre. É para escancarar a verdade de cada um, porque representa os 4 próximos anos no município de São Simão. Eu pergunto a Isaías. E Luiz Antônio, você fez 3 grandes promessas que a população almejava com ansiedade. Construir casas populares, terminar o hospital e morar em Luiz Antônio. Depois de eleito, você não cumpriu nenhuma dessas promessas. Com relação a casas populares, a população de Luiz Antônio foi convocada para preparar documentos e fazer as fichas de inscrição e estão até hoje esperando que essas casas sejam construídas. Aqui em São Simão, você está prometendo construir um grande número de casas, aliás, o maior número de construção de casas populares da história de São Simão. Apenas para o nosso esclarecimento e acreditando que você não vai culpar alguém ou algo por isso pergunto, por que você não fez as casas que prometeu lá? Se quiser, também pode se manifestar a respeito do hospital e por que você não morou lá. Concedo agora, então, ao candidato Isaías Leão de Souza 2 minutos para responder a pergunta. Samir, quando eu fui prefeito de Luiz Antônio, eu encontrei uma cidade sem nada. Tudo que tem lá fui eu que fiz. Tudo fui eu que fiz. E quanto às casas, eu quero lhe falar que quando eu preparei a cidade, quando eu fiz lagoa de tratamento, quando eu arrumei esgoto, arrumei tudo, fiz fisioterapia, odontologia, saúde, tudo. Aí eu mandei um projeto de lei para a Câmara para doar o terreno lá para o CDHU e para o financiamento do BNDES, para fazer o hospital. E que depois eu cheguei à conclusão, graças a Deus o vereador votou contra o hospital, porque o Luiz Antônio não precisava do hospital. Mas na época eu pensava em fazer sim. E os vereadores votaram contra o meu projeto de lei de doação de terra para o CDHU. E quero lhe dizer também que na última gestão eu fiz inscrição e eu consegui 84 casas para Luiz Antônio, deixei o contrato assinado e deixei para o outro prefeito. Agora, se ele não fez, aí não é um problema meu, é um problema dele e ele não quis as casas. Mas eu lutei para
para fazer as casas, e quero dizer que vou fazer as casas aqui sim, porque tenho como fazer. Então, o candidato Samir Geraghiri tem 2 minutos para a réplica. O candidato, só aguarde a gente estabelecer. Para a réplica, 2 minutos. Tá? Só estabelecemos aqui a contagem para ser corretamente cronometrado. O tempo de 2 minutos será concedido ao candidato Samir Geraghiri para que possa estar apresentando a sua réplica, a pergunta inicialmente feita pelo mesmo. Ok, candidato, tempo. Isaías, você foi prefeito 2 vezes, 8 anos. Não acredito que em 8 anos houvesse obstáculos que inviabilizassem a construção de casas populares. Você administrou uma cidade que, comparando com São Simão, era 120% a mais, ou seja, numa receita de Luiz Antônio, precisava 2 orçamentos e meio de São Simão para fazer um orçamento de Luiz Antônio. Naquela época, São Simão não tinha dinheiro do pedágio. Então, não é possível que em 8 anos você não tenha conseguido viabilizar um conjunto habitacional que era e é o grande anseio do povo de Luiz Antônio, como é o grande anseio do povo de São Simão. É inacreditável isso, quer dizer, o comando você deixou para o outro fazer, mas nesses 8 anos você não conseguiu fazer. Eu acho que alguma coisa aí não bate, porque veja você, é preciso que o projeto seja alcançado. Obstáculos existem em toda a administração, não é só na Luiz Antônio, de onde quer que seja. Toda a administração você tem que administrar politicamente a cidade, a Câmara. Então, em 8 anos não há possibilidade de você compor com a Câmara para administrar, então eu acho que politicamente é uma falha muito grande sua. Não é possível, em 8 anos você não viabilizou um hospital. Um hospital não viabilizou as casas populares, com um orçamento 2,5 vezes maior que São Simão. Aqui eu tinha que comprar o terreno, arrumar o dinheiro para comprar o terreno, colocar as obras de infraestrutura e depois doar esse terreno, e você sabe muito bem que você foi prefeito, doar para o governo do estado para que ele fizesse as casas. E olha, eu fiz 5 bairros em São Simão, inclusive um que é famoso no mundo, que chama Solo Cimento, que a prestação hoje é exatamente o valor de uma garrafa de cerveja. Ok, o candidato Isaías terá 1 minuto para a tréplica. Estaremos só estabelecendo aqui o cronômetro para que o candidato possa se orientar. Candidato, 1 minuto para a tréplica. Eu também ando muito preocupado com o Luiz Antônio, e quando nós viemos aqui para debater o que é que a gente pretende fazer para São Simão, eu já passei, né, uma esponja no meu passado lá de Luiz Antônio. E quero falar para ele também que não morava lá porque eu gosto muito de São Simão. E é aqui que eu sempre morei, vou continuar morando. E outra coisa, vou fazer as 500 casas que eu prometi aqui em São Simão. Querendo você ou não, eu vou fazer. Ok, agora nós estaremos indo para a pergunta que será formulada pelo candidato Isaías Leão de Souza ao candidato Samir Geraghiri. Então estaremos aqui apontando. Candidato Isaías tem 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Samir. Uma das reivindicações da população é suprir as necessidades de medicamentos. Qual solução o senhor tem para esse problema? Então, o candidato Samir Geraghiri terá então 2 minutos para responder a pergunta apresentada pelo candidato Isaías. Candidato. Isaías, eu tenho que falar em Luiz Antônio sim, porque você foi prefeito lá, e as críticas que você faz a mim é que eu fui prefeito aqui. Então nós temos que chocar as 2 administrações. É evidente que tem que mostrar você o político administrador de Luiz Antônio. Porque você foi. Eu não posso falar sobre o médico Isaías. Eu tenho que falar sobre o político e sobre o administrador Isaías. Agora, não depende de mim. Não importa. Quando se diz alguma coisa que se vai fazer, assume seu compromisso. O compromisso assumido tem que ser feito. Com relação aos remédios, tudo é uma questão de gestão. Como arrumar remédio? Seria como arrumar a gôndola do supermercado. É preciso suprir. Suprir como? Através de recursos políticos ou recursos financeiros.
Se você tem recursos financeiros, você supre a necessidade de uma cidade de hospital e do povo de São Simão com remédios. Se você não tem recursos financeiros, você supre com recursos políticos. E isso foi o que eu sempre fiz. E nunca, absolutamente nunca, faltou remédio enquanto nos 10 anos que eu fui prefeito de São Simão. Ninguém, nem campanha nenhuma, usava como tema política a saúde. Por quê? É como se ela não existisse, porque ela funcionava. Se ela não estivesse funcionando, aí sim, mas ela funcionou. Na época ela funcionou. Então, politicamente ou financeiramente, basicamente, gestão. Tem que ter gestão, administração. Caso contrário, não há possibilidade. Qualquer lugar, qualquer coisa que se fizer, se não tiver gestão, administração, e mais importante que isso, se não tiver o desejo de fazer pela terra, e eu tenho, porque essa é minha terra, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu vivo aqui, e por essa terra é que eu estou dedicando toda a minha experiência, toda a minha competência que eu tenho, que eu sei fazer. E quando eu falo que eu vou fazer, realmente eu vou. Eu já provei no passado que eu sei fazer. Agora, então, o candidato Isaías será 2 minutos para a réplica. Samuel, você está enganado, porque eu não estou falando das suas administrações, não critiquei nenhum, nada. Eu quero dar até os parabéns a você por ter feito tudo isso para São Simão. Mas o que a gente está discutindo aqui é o que nós vamos fazer daqui para frente. Tá? Então, quanto ao remédio, eu quero pôr remédio no posto e que tenha remédio em todas as prateleiras de todos os postos, inclusive na Santa Casa. Hoje tem pessoa que vai na Santa Casa e quem tomar uma injeção tem que pagar. Isso tem que acabar. Tem que ter remédio lá. Vai consultar, sai da Santa Casa com remédio. E o remédio tem que ter em todos os postos. E, inclusive, quero criar uma farmácia para fazer o remédio aqui em São Simão e o remédio sair muito mais barato. Eu já fui em cidade que tem isso, chama-se Tabatinga, perto de Araraquara, na região de Araraquara, e um comprimido de fluconazol, que na farmácia custava R$17, lá se fazia com o melhor sal, que era da Baia, por R$3. Enquanto você gastava R$17 para comprar um comprimido, lá você fazia 6. Então você tem remédio à vontade e muito mais barato, e era uma economia para o município. E é isso que a gente vai implantar aqui, e vai ter remédio à vontade para o povo de São Simão. Ok, então será concedido ao candidato Samir Geraghiri 1 minuto para a pléplica. Isaías, na verdade, o poder público hoje tem que ser muito mais dinâmico. Você fala em implantar farmácia de manipulação no município de São Simão. Conversando com o pessoal especializado em Ribeirão Preto, médicos, professores da faculdade, quando vão receitar remédio, eles dizem o seguinte: olha, não use nem genérico, no Brasil se falsifica pinga. Então, eles recomendam determinadas coisas que nem o genérico deva ser usado. Isso eu ouvi de especialistas em Ribeirão Preto. Agora, fazer uma farmácia de manipulação em São Simão, um remédio de 17 custa 3, eu não sei onde é que saem essas contas. De qualquer forma, não é possível. Nós pensamos em terceirizar tudo, bosque, tudo, terceirizar tudo. Hoje, a prefeitura tem que ficar livre desses encargos. Imagine a prefeitura administrando uma farmácia popular. Vai ser um desastre absoluto. Não há possibilidade, nos dias na administração moderna, a prefeitura encampar mais um processo desse. Farmácia popular administrada pela Prefeitura Municipal de São Simão. Imagine você. Tempo concluído, candidato. Agora, então, nós teremos o candidato Samir Geraghiri perguntando para o candidato Isaías Leão de Souza. Candidato tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Isaías, volto a repetir, porque pelo que estou ouvindo na cidade, pelas promessas que são feitas, e na verdade eu sempre digo o seguinte: eu tenho que defender aquilo que eu não acho correto. Eu tenho que defender promessas em que eu não acredito. Então veja você está propondo a melhoria da educação em São Simão, porque na verdade o homem é o que é, não aquilo que ele fala. E você defende a melhoria da educação em São Simão. Todavia, além de não ter utilizado os 25% previstos na lei da educação, como preconiza a Constituição brasileira, você utilizou apenas 22%. E no Fundeb, você utilizou, Luiz Antônio, 54%. Faltou a metade.
demonstrando claramente uma não preocupação com a valorização desses profissionais, tendo sido essa uma das causas da rejeição do Tribunal de Contas, das suas contas de 2008. Porque, veja, candidato, o tempo da pergunta é o formulário em si, o candidato. Agora o candidato Isaías tem 2 minutos para responder a pergunta. Só formular aqui o tempo, candidato. 2 minutos para que o candidato possa responder a pergunta. Só um momentinho, candidato, só ajustarmos aqui para que o tempo não seja... Só um momento, candidato. O candidato Isaías estará respondendo a pergunta que foi formulada pelo candidato Samir Geraigiri. Estamos só acabando de fazer um ajuste aqui para que o tempo seja corretamente. Candidato, 2 minutos. O Samir está sempre preocupado com o Luiz Antônio. E quando a minha preocupação é com São Simão. Eu quero ser prefeito de São Simão e quero trabalhar para São Simão. Mas ele esquece lá que a gente tinha uma escola de química que não entrava na educação, que o transporte universitário, 7 ônibus que eram dados, né, de graça para os estudantes, não entrava na educação, tá? E quanto a percentagem lá de 24 para 22, isso a gente chegava lá e perguntava para a moça se estava... Então, se pôs alguma coisa que não chegou nisso aí, não é? Então, 24, 22%, eu acho que não é aquela diferença, né? E quero dizer que eu investi muito em educação, criei lá o curso de açúcar e álcool, o curso de química, né, que nenhum município dá. Lá em Luiz Antônio era dado de graça, inclusive para São Simão. Então, mas eu não estou querendo discutir Luiz Antônio, eu estou querendo discutir São Simão. E é para isso que nós estamos aqui, para discutir os projetos que a gente tem para a nossa cidade. Como você fala que você é filho daqui, nasceu aqui, eu quero dizer para você que eu não nasci aqui, mas eu adotei São Simão como minha cidade e São Simão me adotou como seu filho. É isso que é por isso, olha, sabe, que eu sou candidato aqui em São Simão, porque eu tenho uma gratidão danada por essa cidade e vou fazer tudo, mas tudo para eu dar um show na minha administração. Tá, sabe? Eu sou filho daqui, eu gosto de São Simão e ninguém me tira de São Simão. Eu vim para ficar. Já pedimos que as manifestações sejam contidas. Agora, então, o candidato Samir tem 2 minutos para a réplica. Candidato. A retórica é muito boa, muito boa. Ele me fala que perguntou para a moça se tinha aplicado ou não. Eu nunca vi um prefeito perguntar para a moça se tinha aplicado ou não. O 25% é o mínimo preconizado na educação. Agora eu não estou falando de São Simão, não estou falando de Luiz Antônio. Eu estou falando de administração. Exatamente disso que eu estou falando. Se você não prestigiou lá, por que prestigiaria aqui? Os 25% é o mínimo preconizado, o mínimo. O ideal é que se avance mais, que se aplique mais. Ninguém lhe tira o direito de ser simonense, Isaías. Você é bem-vindo, meu pai não era daqui também. Eu nunca tive nenhuma ressalva contra quem quer que seja que tivesse vindo de outra cidade. Muito pelo contrário, nós sempre os recebemos de braço aberto e você é uma testemunha disso. Eu era prefeito, Padre Primo era prefeito, eu era presidente da Câmara. Você é testemunha que você foi muito bem recebido aqui. Nós nunca fechamos a porta absolutamente para ninguém. Você é de São Simão, nós o consideramos sim. Ninguém contesta esse fato seu. Agora, a forma de fazer muda-se. Você disse que você tem 3 cidades no seu coração. Você citou como a primeira onde você nasceu, a segunda é Luiz Antônio, a terceira é São Simão. Possivelmente, no futuro, você terá uma 4ª cidade também. Isso, parabéns para você. Agora, ninguém está dizendo que você não é, ninguém está querendo excluir você absolutamente coisa nenhuma. Mas eu tenho que dizer ao meu povo exatamente aquilo que eu acho. Quem aplica, aplica. Quem se preocupa, se preocupa. Quem não se preocupa, não se preocupa. Então, não é com arregos que se vai fazer aqui um debate que eu estou preocupado. Não tenho preocupação absolutamente nenhuma com a cidade de Luiz Antônio. Mas eu tenho preocupação, sim, com aquilo que dizem que vão fazer na minha cidade, porque essa é a minha cidade, e aquilo que estão prometendo. Existem coisas que são tremendamente absurdas. Exatamente por isso é que nós estamos debatendo.
A preocupação não é com o Luiz Antônio, minha preocupação é com o São Simão. Tempo concluído, candidato. O candidato Isaías terá 1 minuto para a tréplica. Só um momento, candidato, vamos só ajustar o minuto que o candidato faz justo para a conclusão desta última pergunta. Tempo, candidato. Eu quero falar, Samir, que o que eu falo e o que eu prometo aqui para São Simão, eu vou fazer, e eu tenho como fazer. Vou agir junto ao governo estadual, ao governo federal. Eu sei que São Simão é uma cidade que não tem recurso, não é? Mas a gente tem boca, sabe falar, sabe caminhar, sabe procurar, e eu vou atrás dos recursos para fazer o que eu estou prometendo. Não estou nada faraônico, não. Eu quero que São Simão melhore, e é por isso que eu aceitei esse desafio e estou na parada, vou ganhar a eleição e vou realizar o que eu estou falando, o que eu estou prometendo. Vou realizar mesmo, mas ninguém tira isso de mim. Ok. Agora, o candidato Isaías, que estará formulando uma pergunta para o candidato Samir Geraigiri. O candidato terá 1 minuto para formular a pergunta ao candidato Samir Geraigiri. Samir, quantas creches você pretende construir no município? Ok, deixa eu só formatar o tempo. Então agora essa está sendo a terceira pergunta do candidato Isaías ao candidato Samir Geraigiri. O candidato terá 2 minutos para responder a pergunta. Candidato, 2 minutos. Isaías, quantas creches você pretende construir no município? Eu tenho o costume de trabalhar da seguinte forma. Inicialmente eu faço um levantamento das necessidades. Inclusive para a construção de casas populares sempre foi assim. Levanta-se a necessidade do município. Não dá para você chutar 3, 4, 5, 10 creches, um em cada bairro, como eu vejo preconizar aí, um posto de saúde em cada bairro, como se isso fosse possível. Construir prédio é uma coisa mais fácil do mundo, é construir um prédio. Extremamente fácil. O mais difícil é tocar ele no seu dia a dia, de forma permanente e satisfatória para atender as pessoas do município. Eu não tenho exatamente o número de creches, mas eu garanto a você, aquilo que for necessário será construído. Será feito o levantamento e toda a necessidade será suprida. Não é possível, sem ter dados na mão, seria chutar os dados que eu tenho pela prefeitura, não são dados em que eu possa depositar confiança. Reclamações eu escuto para todo lado, em todas as casas que eu vou. As mulheres estão queixando dos horários incompatíveis, as crianças são pegas nas casas no horário posterior a que a mãe tem que trabalhar, as creches fecham no horário anterior à saída das mães, isso também deverá ser adequado, e as novas creches, e bem localizadas, tem que ser bem localizadas para atender de forma definitiva. Agora, a unidade, o tamanho delas, quantas são, quantos metros quadrados tem, isso, na verdade, eu não teria como precisar isso agora. E se alguém precisar isso agora, também eu acho que vai ser um belo de um chute, porque está escondido nas casas um grupo enorme de mulheres com crianças pequenas sem creche. É preciso levantar na cidade inteirinha todas as necessidades para depois proceder, após esse levantamento, onde colocar as creches, onde é mais necessário, qual a quantidade de crianças em cada creche, para que a coisa se estabilize e as mães possam trabalhar sossegado. Ok, o candidato agora, Isaías, terá o tempo de 2 minutos para estar fazendo a sua réplica. Bom, a gente tem andado por aí, a gente vê reclamação realmente e vê que tem crianças do Vale da Saúde indo lá para Bento Quirino, e a nossa proposta é fazer creches mais próximas das crianças, como também a questão da EMEI. Aqui só tem uma EMEI, todas as crianças de São Simão vêm para o Parquinho Benedito Miele. Aqui está como se fosse um depósito de crianças, tem 400 crianças aqui na frente da minha casa. Então a gente quer tanto colocar creche como escola de educação infantil próximas das crianças, onde as crianças estão. Eu não quero que as crianças fiquem vagando por aí em ônibus,
velhos, entendeu? Então, a gente quer construir mais creches, também não vou falar quantas, né, mas eu vou construir creches e colocar as crianças da ENEM próximas dos seus bairros, de onde elas moram. Ok, agora o candidato Samir para a tréplica terá 1 minuto, estamos só formatando o tempo, será a tréplica do candidato Samir nesta pergunta, 1 minuto para a tréplica. Só um momento, ok, candidato, 1 minuto. Na verdade, eu não tenho nada a contestar, porque exatamente o que eu falei, ele confirma. É um levantamento, isso chama gestão. Você tentar colocar cada um no seu devido lugar, cada criança no seu próprio bairro, evitando o transporte, evitando que as mães tenham preocupações maiores. É exatamente isso que eu acabei de falar. É preciso um levantamento, depois do levantamento, é preciso um levantamento de custo, e depois tentar fazer de tal forma, exatamente como ele falou, foi o que eu disse. Quer dizer, adequando cada bairro às suas próprias necessidades. Por isso que é difícil precisar onde, como, que terreno, que dia, que hora. Mas é preciso primeiro verificar e depois atuar e depois fazer. É exatamente isso que tem que ser feito no município de São Simão e nós concordamos nisso, é exatamente isso. Ok, agora estaremos a última pergunta desse bloco, que será do candidato Samir Geragílio para o candidato Isaías Leão de Souza. O candidato Samir terá 1 minuto para a formulação desta pergunta. Pergunta do candidato, última pergunta, não, tranquilo, candidato, a última pergunta deste bloco será a pergunta do candidato Samir Geragílio ao candidato Isaías Leão de Souza. 1 minuto, candidato, para falar. Isaías, eu participei ativamente da construção do Parque Industrial do município de São Simão, como eu disse aqui já no início. Eu sei quanto custa para fazer um parque industrial. Você tem dito que vai fazer um parque industrial na Anhanguera. Eu queria saber se você levantou os custos, que hoje isso é muito fácil, há várias revistas especializadas em construção, dados são fartos para você fazer uma avaliação. Se você levantou o custo da implantação de um parque industrial na Anhanguera, se você levantou, qual o custo? Porque você fala assim muito convictamente, e eu acho que você deve ter o custo de implantação, inclusive compra de área, aquilo tudo. Se você fez esse levantamento de custo, e quanto é o custo da implantação disso? Ok, só um momento, candidato. O candidato, então, agora, Isaías Leão, estará respondendo em 2 minutos a pergunta que foi formatada pelo candidato Samir Geragílio. Só um momento, candidato, só para nós podermos iniciar a contagem do tempo, 2 minutos para a resposta do candidato. Aqui, só um momento, candidato, por favor. Pergunta, essa é a última pergunta desse bloco, que é a pergunta que é feita do candidato Samir Geragílio para o candidato Isaías Leão. Candidato Isaías, pode responder a pergunta. Olha, Samir, como eu falei, em São Simão é uma cidade pobre, mas, como eu falei também, a gente tem boca e a gente sabe onde tem os recursos. Então, e sabe pedir. Então, uma das áreas que eu tenho em mente é lá na frente do posto do TIM, e é da Chaflora. E aquilo lá, nós vamos atrás, inclusive vamos pedir doação para o município. Chegar lá e dizer, olha, o município é pobre, precisa de vocês, e vocês vão ajudar a erguer São Simão. Contra a infraestrutura, tem a Secretaria de Desenvolvimento Social, tem verba no governo federal. Eu vou usar o PT de São Simão, eu vou usar o Chinagra, que é aqui de Serra Azul, e esse povo todo vai me ajudar a arrumar os recursos para a gente fazer o distrito industrial. Quando eu falo, não é, eu sei que São Simão não tem dinheiro para fazer distrito, isso eu sei, sabe? Eu sei, mas nós vamos buscar os recursos nas outras esferas. Vamos buscar na esfera estadual, na esfera federal, e vamos pedir a doação do terreno lá para o dono lá, que é a Chaflora. A gente, nada impede para ele chegar lá e pedir. E eu tenho certeza que ele, sensibilizado com a situação de São Simão, ele, o empresário, ele vai querer, né, ajudar essa cidade, já que eles ficam aqui também. Então, não vejo dificuldade nenhuma, não. É só querer fazer. A São Simão já fez, né? Luiz Antônio já fez, Cravinhos fez. Por que São Simão não faz? Então, agora o candidato Samir
terá 2 minutos para a réplica da pergunta que foi apresentada. Só um momento, vamos só formalizar o tempo aqui para que o candidato Samir possa, em 2 minutos, estabelecer a réplica à última pergunta desse bloco. Candidato Samir, 2 minutos para a réplica. Eu participei da construção desse parque industrial. Ele custou 3 orçamentos do município de São Simão. Eu não conheço nenhum empresário bonzinho. Todos os empresários, quando conversam com o prefeito, eles querem saber o que a prefeitura tem a oferecer para eles virem para São Simão. Eu nunca vi empresário dar nada para ninguém, absolutamente nada. A Darcy Vera em Ribeirão Preto está precisando de 8 milhões de reais para a conclusão de parte do aeroporto Lopes Leite, lá de Ribeirão Preto. E ela não consegue. E é uma cidade de 620 mil habitantes. Como arrumar o valor, é muito importante que ele tivesse levantado o custo dessa obra, porque o custo dá a dimensão de quanta gente boazinha nós vamos ter que ter para ajudar a fazer isso aí. Porque a terra é de graça, a obra de infraestrutura tem lá a linha do Chinaglia. A linha do Chinaglia nasceu em Serra Azul, e eu conversei com o Marcelo. E o Marcelo me disse o que a linha do Chinaglia arrumou para Serra Azul nesses anos todos. Não dá para fazer absolutamente nada. E São Simão não tem representação política forte. São Simão é uma cidade de apenas 13 mil habitantes. Não tem peso político, não tem atuação política. Nós não temos eleitores para fazer frente às necessidades dos políticos do Brasil. Os grandes empresários nem sabem que São Simão existe. Aqui, doar terra na Anguera hoje está em torno de 200 mil reais o alqueire de terra. Qual será o tamanho desse parque? Qual será a infraestrutura desse parque? Qual o tamanho, água, luz, esgoto, energia, iluminação? O sistema energético de um parque industrial é caríssimo. Tem que ter uma subestação. Aqui em São Simão só foi possível por causa dessa subestação e a cidade é pequena. Exatamente por isso. O custo é muito alto. Por isso que eu queria conhecer qual o custo, porque não é difícil levantar o custo. Levanta-se o custo, aí fala, bom, isso aqui eu vou ganhar, isso aqui eu vou atrás, isso aqui eu vou ganhar. Então, sem ter custo, é muito difícil. E quando é muito fácil, fala. Candidato, tempo. Agora o candidato Isaías terá 1 minuto para a tréplica. Candidato Isaías. Olha, Samir, se todo mundo pensar igual a você, né, a gente só vai afundar. Né? Porque se a gente pensar que São Simão não tem representatividade política, a gente vai ficar nisso aí. Ninguém tem coragem de sonhar e tornar esse sonho realidade. É isso que eu quero. Eu quero sonhar e tornar o sonho realidade. E nós vamos lutar para isso. Nós vamos fazer isso, sabe? Tá? Eu vou lutar para fazer o distrito industrial beirando a rodovia Anguera e vou buscar recursos no governo federal, no governo estadual. Vou pedir para os empresários, tá? E vou fazer isso sim. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. As outras cidades conseguiram. Por que São Simão tem que só pensar negativo? Que São Simão tem que ficar lá embaixo? Não, nós vamos pensar positivo.